Saia do senso comum. Rádio Inverso. Então, a partir do medo, a gente consome muito, muito. A partir do medo, a gente vota. A partir do medo, a gente aceita de bom grado o controle. Grande parte da vigilância, do controle que nós nos expomos gratos tem a ver com medo. Eu acho que isso ficou muito mais acentuado no mundo depois do 11 de setembro de 2001. Né? E aqui, sem querer entrar em nenhum tipo de teoria conspiratória, eu acho meio complicado trazer versões conspiratórias, enfim, mas quem pensa um pouquinho mais, quem enxerga um pouquinho mais, quem tenta ter uma visão um pouquinho mais macro de como as coisas funcionam, no mínimo, reconhece que houve outros interesses, né? No mínimo reconhece que as histórias oficialmente que nos chegam nunca são completamente e pedagogicamente descritas. Quem tem um pouquinho de senso, de bom senso, de entendimento, de olhar crítico, né? E mesmo depois acompanhando a história, ver como ela se movimenta e como no tempo em que a história é contada, ela é narrada contemplando, né, interesses e contemplando movimentos que talvez não seja interessante naquele momento expor. Tanto que, a partir, por exemplo, do 11 de setembro, criou-se na humanidade e no inconsciente coletivo um trauma, e aquilo foi absolutamente traumático, né? Aquele símbolo do capitalismo americano, as Torres Gêmeas, o World Trade Center caindo, derrubados, todo mundo vendo aquilo ao vivo, sem ter ideia do que estava acontecendo, uma loucura tudo aquilo. Por isso eu não me aventuro a entrar em nenhum tipo de teoria conspiratória e dizer foi isso ou foi aquilo, foi o governo, não foi. Eu não sei, nada me surpreenderia. De qualquer forma, aquilo trouxe uma ferida na psique da humanidade, especialmente do Ocidente, que a partir daquele momento começou a se proteger de uma maneira tão absoluta e tão cheia de energia e de medo e de pânico, enfim, que abriu portas para um sistema de controle e vigilância que hoje nós nem questionamos, né? A gente está exposto, todo mundo sabe, isso não é escondido, que o aparelhinho desse aqui, né, o celular é uma porta de vigilância. Os aplicativos que você baixa, e isso está no aplicativo, isso não é teoria conspiratória. Quando você vai baixar um aplicativo, não sei se você vê, mas tem ali as licenças, aquilo que você permite. E grande parte dos aplicativos pede, por exemplo, para usar a tua câmera, para mexer no teu microfone, para ter acesso às tuas senhas, para ter acesso aos teus e-mails, aos seus arquivos, coisas teoricamente não tem nada a ver com aquilo que o aplicativo propõe. Foi ontem. Ontem eu me inscrevi num software, num site de arte eu digo para fazer arte gráfica e tal, e se eu me conectasse pelo Facebook, aí ele dizia ali, nós vamos ter acesso à tua câmera, teu microfone, teus contatos. Por quê? Né? Mas a gente nem pensa nisso. O Big Brother, o grande irmão, o governo, ou seja lá o que for, está nos cuidando. Por isso a vigilância é necessária. Então, claro, a gente submete às revistas, a gente submete aos controles, porque isso vai evitar o terrorismo. Isso vai evitar que você seja atacado. De qualquer maneira, nada garante que não sejamos. Até porque, de lá para cá, houve uma série de outros movimentos e uma coisa curiosa me chama a atenção. Quando o mundo começa a se acalmar, acontece algum atentado, acontece alguma coisa maior, seja regional, nacional ou mundial, mas repara, quando o mundo começa a mudar de assunto, acontece uma catástrofe, uma calamidade, um atentado que às vezes não é nem tão grande assim, mas ganha uma proporção, né? Dependendo de onde acontece. Se for na Europa ou nos Estados Unidos, a proporção, a repercussão é mundial, é enorme. 4 pessoas foram mortas num ataque em Paris, por exemplo. Eu estou falando aqui fictício. E é claro que 4 pessoas mortas é uma tragédia, né? Eu não estou desvalorizando isso. Mas essa notícia ganha muito mais relevância do que as 40 pessoas mortas hoje nas favelas do Brasil ou do Rio, por exemplo, né? Então, a nossa percepção do que é trágico ou não, ela se movimenta da mesma maneira em que isso nos é entregue, por exemplo, pela imprensa.
E aqui não vai nenhuma teoria conspiratória, a imprensa é ciente do mal. A imprensa eu acho necessária, importante e relevante até para que a gente mantenha algum nível de liberdade também. Uma imprensa controlada é trágico, né? É trágico. Uma imprensa controlada, e a gente pode discutir até que ponto a imprensa é controlada, e na minha opinião a imprensa é controlada pelo capital, pelo dinheiro e não pela ideologia. Não existe ideologia nas imprensas, com raras exceções, mas de maneira geral o que controla a imprensa é a mesma coisa que controla o governo, é a mesma coisa que controla a religião, é a mesma coisa que te controla, né? O que te controla? O que faz com que hoje de manhã você esteja pensando já no que você vai ter que fazer? Pô, que saco, vou ter que trabalhar, pô, que droga, vou ter que pegar trânsito, vou ficar o dia inteiro, não aguento mais, que veio o fim de semana, que veio... Por quê? O que está te controlando? Não é o capital? Não é o dinheiro? Então é o que controla tudo, né? E para que a gente, controlados pelo capital, se exponha ao consumo, porque essa é a relação entre capital e consumo, o medo é um componente fundamental. Então nos entregam um medo na programação. Se não me engano foi o Boni, que foi um diretor da TV Globo durante muitos anos, um dos responsáveis pelo formato da Globo, que uma vez falou, a Globo, e aí a gente pode ampliar isso, não é só a Globo, de maneira geral, né? As mídias, enfim, existem para vender. O Boni usou o exemplo da Coca-Cola. A Globo existe para vender Coca-Cola. E entre uma venda e outra, a gente coloca um entretenimento. É para isso que servem os veículos de comunicação. Não há nenhum demérito, são negócios, tem estruturas, tem que pagar funcionários e tal. E cada vez mais difícil o veículo de comunicação sobreviver. Rádios, televisões, TV a cabo, tá tudo fechando, tá tudo quebrando, tá tudo falindo. Não é à toa que as rádios, o que é ilegal, inclusive, mas arrendam, ou melhor, a programação para as igrejas. Eu ando de carro, às vezes, no interior de São Paulo. Outro dia eu estava passando por Campinas. Pô, eu tomei um sustão, assim, sei lá, de cada 10 rádios que eu passava, 8 eram rádios evangélicas, né? E isso é proibido, não se pode. A concessão pública de uma rádio ou de uma televisão não é do proprietário, é uma concessão pública. E como tal não pode ser arrendada. Mas as pessoas fazem vistas grossas e esse é o jeito que se encontra para sobreviver. E ainda mais com essa revolução tecnológica que faz com que rádios como a nossa, por exemplo, e estruturas como essa, por exemplo, possam viver com baixíssimo custo, né? E isso multiplica a informação. Agora, por exemplo, você poderia, se fosse alguns anos atrás, talvez você estivesse assistindo algum programa de TV. Mas você está aqui, né? E outras pessoas também. Então isso enfraquece o monopólio, o poder das empresas de comunicação, que, por sua vez, acabam tendo menos dinheiro e, por sua vez, acabam brigando por mais dinheiro e relativizando seu conteúdo e vendendo o seu conteúdo, seja lá qual for, em troca, obviamente, do que importa, né, que é a grana. Então, nessa dinâmica, a gente está exposto à cultura do medo. Acontece que a cultura do medo nos provoca a sensação, a necessidade, na realidade, de segurança. Como eu dizia no começo desse nosso papo, quanto mais medo se coloca no meu caminho, mais segurança eu vou precisar. Então, vai do medo do diabo. O diabo te cerca. E eu estou indo do mais rudimentar ao mais sofisticado, né? O diabo vai te matar. O diabo, mais aqui na igreja, mais o pastor, mais... E aí o padre, e a gente vai. Ou o ladrão, o bandido que existe. Quem vai negar? Eu moro numa cidade que é uma cidade perigosa. Porto Alegre é uma cidade perigosa. Porto Alegre é uma cidade que tem muita violência. Morando em Porto Alegre, eu já vi coisas que em São Paulo, não que não tenha, mas que eu nunca vi. Já vi cara roubando o carro na frente do outro. Eu já fui furtado aqui em Porto Alegre 2 vezes. Eu nunca tinha sido furtado em São Paulo, apesar de saber que muita gente é. Nem estou comparando violência, né? Eu só estou dizendo que todos os lugares são. Agora, entre reconhecer isso e viver no pânico, no medo, no sair na rua e viver dominado por esse sentimento, é uma coisa muito diferente, até porque a dominação do sentimento me tira a proporção do que ele de fato é e me rouba a possibilidade até de me proteger ou de me precaver, né? Na medida do possível, mas que isso não seja suficiente para nos tirar um entendimento que é básico na vida. A gente nunca vai ter controle, né? Eu tento ter controle, por exemplo, quando eu vou comprar um celular
E aí o vendedor fala assim, você quer com seguro ou sem seguro? Sem seguro. Não, mas se roubarem o teu celular, a garantia, tudo, você vai comprar esse computador aqui que eu tô falando, esse aqui, eu comprei recentemente. Com seguro ou sem seguro? E eu vejo as pessoas acessando seguro para tudo, para carro, para celular, para telefone, de vida, de saúde, de tudo, tudo. E o mais interessante, fazendo um parênteses aqui, é que muitos seguros, né? Eu vejo às vezes as pessoas pagando anos, uma grana. Tem que pagar o seguro, aliás, se você não paga, ele é desabilitado compulsoriamente, não conta nada o que você pagou até aqui, é uma loucura. De qualquer forma, bati o carro, perda total, roubaram, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Perda total, tal, mas assim, amassou a frente, é uma dificuldade para receber, o seguro vai arrumar um argumento para tentar não pagar. E quando paga, você ainda tem que pagar a franquia, que é um negócio que eu acho uma loucura. O cara vai pagando mensalidades, não usa, né? Esse dinheiro não é usado. Não, mas se furar teu pneu, eles trocam. Pô, eu troco se furar meu pneu. De qualquer forma, por isso que vai se agregando, né, no seguro. Fura pneu, ou então a gente dá um chaveiro, se você perder a chave, vai tentando arrumar um argumento para que aquele dinheiro não seja tão escancaradamente jogado no lixo. E quando eu preciso, não me é devolvido. Quando eu preciso, você paga a franquia, no valor de tanto, tal. Eu acho uma loucura. Mas esse tipo de relação só existe, só é possível, porque nós vivemos esse componente do medo. Caso contrário, não haveria nenhuma razão para existir isso. Então repara como o medo vai movimentando a sociedade. Saia do senso comum. Rádio Inverso.